Livro de Ruth, capítulo de número 1. Nos dias em que os juízes governavam sobre a terra, houve uma grande fome, pelo que também um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar no país de Moabe, ele, sua mulher e seus filhos. Chamava-se este homem Elimeleque, e sua mulher Noemi, e seus 2 filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá, tendo entrado no país de Moabe, ficaram ali. Versículo 3: E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. Uma destas se chamava Orfa e a outra Ruth, e moraram ali quase 10 anos. Morreram também os 2, Malom e Quilion, e ficaram assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras para voltar ao país de Moabe, porquanto nesta terra tinha ouvido que o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhe pão. Quem pode dizer amém? Feche sua Bíblia, por favor. Segure na mão da pessoa que está do seu lado, se você puder. Segure na mão desta pessoa. Diga assim para ela: na Assembleia de Deus em Belém do Pará. Bem forte para todo mundo ouvir. Na Assembleia de Deus de Belém do Pará. Diga: ninguém paga nada para dar glória a Deus e aleluia. Glória a Deus e aleluia, que é de graça. Você tem liberdade para bendizer o nome do Senhor. Sente-se glorificando o nome daquele que vive e reina para todo o sempre. Queridos e amados irmãos, quero agora suplicar a preciosidade da sua atenção para que possamos compartilhar a palavra que Deus fez descer no nosso coração nesta noite. Acabamos de ler aqui alguns versículos da Bíblia Sagrada que encontram-se no livro de Ruth. O livro de Ruth, queridos irmãos, é conhecido em toda a Bíblia Sagrada porque ele traz no seu arcabouço, no seu contexto, a história de uma grande mulher que, através de suas atitudes, de suas decisões, marcou a sua história e até hoje serve de influência no âmbito espiritual para mim e para você. Há quem diga que o livro de Ruth não passa de um cântico romântico ou de uma simples história poética, mas quem conhece a Bíblia Sagrada sabe que não trata-se tão somente de uma história ou de uma poesia. Todos nós sabemos que a história e o livro de Ruth traz para mim e para você a revelação da vontade e da soberania de um Deus soberano, poderoso,
grande, e quando Ele quer fazer, Ele move com céus e terra, Ele quebra corações, Ele entra na cultura, Ele quebra paradigmas e protocolos para escrever a história que Ele quer escrever. O livro de Ruth, queridos irmãos, ele é conhecido como um livro que divide-se em algumas partes. O capítulo 1 é chamado de capítulo da decisão. O capítulo 2 é chamado de capítulo do trabalho. O capítulo 3 é chamado de capítulo da promessa. E o capítulo 4 é chamado de capítulo do recebimento da promessa. Quando eu abro a Bíblia no livro de Ruth e leio o capítulo 1, eu vejo aqui Deus, através do seu poder e da sua glória, fazendo a sua vontade prevalecer. Quando eu olho o capítulo 1 do livro de Ruth, eu vejo uma história que aparentemente ela começa dando indícios de que vai ser, do início ao fim, uma história de fracasso, uma história de miséria e uma história de desgraça. Mas olha para cá para eu te dizer uma coisa: quando Deus está na história, ela pode até começar por baixo, mas ela vai terminar por cima. Ela pode até começar com tristeza, mas ela vai terminar com alegria e celebração. Ela pode até começar com morte, mas Deus ressuscita o defunto e ela termina com celebração. Diz a Bíblia Sagrada que na região de Eufrata, região conhecida como Belém de Efrata, diz a Bíblia que existia um homem chamado Elimeleque. Diz a Bíblia que Elimeleque era casado com uma mulher chamada Noemi. Diz a Bíblia que ele tinha 2 filhos, um se chamava Malom e outro se chamava Quilion. Diz a Bíblia Sagrada que houve uma fome muito grande na terra, a ponto desta fome atingir também a cidade e a região de Belém. Diz a Bíblia que esta fome trouxe uma escassez para Belém. Belém vem do original Betlehem, que quer dizer casa de pão ou celeiro. Mas a Bíblia Sagrada diz que a crise fora tal que a falta de pão chegou lá em Belém. E quando a falta de pão chegou em Belém, diz a Bíblia que Elimeleque e sua mulher, eles entraram em desespero e eles tomaram uma atitude, e esta atitude iria refletir ou trazer prejuízos para a sua vida. Olha para cá para eu te dizer uma coisa: quando a crise chega, quando a crise se manifesta, ela bate na porta do grande, do pequeno, do pobre, do rico, do sábio, do indouto. Ela não escolhe cara quando a crise chega. A crise, disse William Shakespeare, que quando ela se manifesta, ela não vem como um espião isolado, ela vem como uma multidão. Mas deixe-me dizer uma coisa para você: existem 3 formas de você reagir mediante a crise. Ou você foge da crise, ou você usa a crise, ou você enfrenta a crise. Existem pessoas por aí que não conhecem o Deus que eu e você conhecemos, e quando a crise chega, ela se desespera. Quando a crise chega, ela entra em desespero. Umas fogem,
outras acabam com a sua própria vida. Mas olha para mim, comigo e com você, a história é diferente. Vem a crise, vem. A crise bate na porta, bate. Mas há uma promessa para mim e para você. Que promessa é essa? Isaías 43:2, disse Deus: quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, a chama não te queimará. Quando passares pelo rio, ele não te afogará. Porque eu, Senhor teu Deus, serei contigo por onde quer que passares. Eu quero nesta noite mencionar, cantar o que Davi cantou. Talvez para você que está enfrentando a crise, cantar como Davi cantou no Salmo 23, versículo 3 e 4. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Que venha uma crise, você tem Deus para passar ela com você. Que venha uma crise, você tem Deus para fazer você romper ela. Que venha a crise, você tem Deus. Quem tem Deus tem graça. Quem tem Deus tem unção. Quem tem Deus tem vitória. Quem tem Deus tem garantia. Quem tem Deus está certo de que a crise vem e você passa ela. Quando eu leio a Bíblia Sagrada, eu descubro à luz da Bíblia que um crente também está suscetível a passar por crises. Você pode até dizer: pastor Adriano, eu sou filho de Deus, e eu concordo. Eu sou salvo, eu acredito, meu nome está escrito no livro da vida, eu tenho convicção também. Mas pastor Adriano, por que é que eu estou passando pela crise? Quando eu abro a Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 11, diz a Bíblia que veio alguém trazer uma notícia de Betânia, e alguém avisou para Jesus dizendo assim: Jesus, é Lázaro a quem tu amas, ele está doente. Se você fizer um apanhado na Bíblia, você vai descobrir que quando Jesus ia para Betânia, Jesus não escolhia a casa do homem mais famoso de Betânia para ficar. Jesus não ia para a casa do prefeito ou do empresário mais rico de Betânia. Jesus ia para a casa de Lázaro, e a Bíblia diz que Jesus amava a Lázaro, e o amor de Jesus por Lázaro era conhecido, era notório. Mesmo assim, Lázaro adoeceu, e diz a Bíblia que Lázaro morreu. O que eu acho interessante é que quando Jesus chega em Betânia, depois do prazo dado ou previsto por alguém, diz a Bíblia que a irmã de Lázaro chega e diz: mestre, se tu tivestes aqui, meu irmão não teria morrido, porque tu terias curado a doença dele. Mas o Senhor demorou. Parece que eu vejo Jesus pensando e dizendo: Marta, eu não vim antes, porque o meu desejo não era curar o enfermo, o meu desejo era ressuscitar o morto. O milagre que eu queria fazer, Lázaro, na Marta, era maior, era bem maior. Olha para cá para eu te dizer uma coisa. Sabe por que tu estás enfrentando a crise? Sabe por que Jesus ainda não resolveu o problema desta crise? É porque o que Ele quer fazer na tua vida não é numa escala menor, é numa escala maior. O culto do testemunho vai ser bem maior do que o que você imagina. Deixa eu ver quem acredita. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Pastor Adriano, por que é que eu estou enfrentando esta crise, pastor? Quando eu abro a Bíblia no livro de Salmos, capítulo 66, versos 10, 11 e 12, o salmista disse: ó Senhor, tu me provastes, acrisolaste-me como se acrisola a prata, permitistes que os homens cavalgassem sobre minhas costas. Passei pelo fogo e pela água, mas no final tu me levastes a um lugar
espaçoso. Quando eu abro a Bíblia no livro dos Salmos, capítulo 107, versículo 28, 29 e 30, o salmista disse: no meio da nossa angústia, nós clamamos ao Senhor. O Senhor ouviu o nosso clamor, fez cessar a tormenta, acalmou as ondas e nos levou ao porto desejado. Salmo 34 e versículo 19, disse o salmista: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. Salmo 34 e versículo 6, clamou este aflito ao Senhor, o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Disse Jesus Cristo quando escreveu no Evangelho de João, capítulo 16 e versículo 33, palavras de Jesus: digo-vos estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Disse Paulo quando escreveu a carta dele aos Romanos, no capítulo 8 e versículo 18, Paulo disse: eu estou bem certo que as tribulações do tempo presente não há de se comparar com a glória que há de ser revelada no porvir. Disse Paulo na segunda epístola dele aos Coríntios, capítulo 4 e versículo 17, que o peso de tribulação que carregamos aqui produzirá para nós um eterno peso de glória. Disse Pedro na primeira epístola universal dele, capítulo 4 do 12 ao 16: amados irmãos, não me estranheis a ardente prova que vem sobre vós como um fogo, como se algo extraordinário vos estivesse para acontecer, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes dos sofrimentos de Cristo Jesus, porque quando ele se manifestar em glória, eu e você nos manifestaremos também. Disse Tiago no capítulo 1 e versículo 12: bem-aventurado é o homem que sofre a provação no Senhor, porque quando for aprovado, se levantará e receberá das mãos do anjo, não, das mãos do arcanjo, não, das mãos do serafim, não, das mãos do querubim, não, receberá das mãos de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, a coroa da vida que ele reservou para todos quantos ele ama. Levante a mão para o céu. Segure sua mão lá em cima, por favor. Declare para Deus nesta noite de celebração. Diga para Deus que você não vai fugir da crise, você vai encarar ela de frente. Bendito seja o nome do Senhor. Diga para Deus nesta noite que você não vai fugir da crise, você vai encarar. Pastor, como é que eu vou encarar ela? Deus vai te dar graça agora. Deus vai te dar graça agora. Deus vai te encher de graça agora, para tu enfrentar, para tu encarar. Recebe agora a graça que desce do alto aqui no centro de convenções, e quem viver verá. Tu não vai fugir, tu vai enfrentar. Deixa eu ver quem recebe. Diz a Bíblia que Malom, Quilion, o seu pai Alimeleque fugiram de Belém. Diz a Bíblia que eles foram para um lugar chamado Moabe. Eu acredito que por Moabe, a região de Moabe, ser muito famosa naquela época, eles ouviram que lá em Moabe tinha pão, que Moabe era lugar de pão, que se eles fossem para Moabe, eles iriam resolver o problema deles. Diz a Bíblia que eles vão para Moabe, mas chegando eles
lá em Moabe, ao invés de alegria, eles encontram tristeza. Ao invés de celebração, eles encontram luto. Diz a Bíblia que Elimeleque morreu e os seus 2 filhos morreram também. Olha para cá para eu te dizer uma coisa: o pão de Moabe é mentiroso, o pão de Moabe é enganoso, o pão de Moabe é uma farsa. Pastor, o que é que eu vou fazer? A notícia é: fica em Belém, porque vem crise para Belém, mas Deus está em Belém. A crise vai passar e tu vai cantar o hino da vitória. Sai como de que me dará sé. Você pode colocar sua mão no ombro da pessoa que está do seu lado? Pode. Se você puder, coloque a mão no ombro dela. Deus vai usar a tua boca agora para falar com esta pessoa. Diz para ela: venha o que vier, teu lugar é em Belém. Não vai para Moabe, não vai para Moabe. Diga: Deus vai te dar vitória em Belém. Diga: teu lugar é Belém. Diga: teu lugar é Belém. Teu lugar é Belém. Moabe não é o teu lugar. O pão de Moabe é mentiroso. Deixa eu ver se já tem crente batizado com o Espírito Santo aqui no centro de convenções. Tem. Deixa eu ver se os crentes que falam língua estranha já chegaram. Já estão aí. Eu já escuto o barulho de glória a Deus e aleluia. Olha que coisa linda. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não tenho dúvidas de que este culto vai ser o maior culto, não só de Belém do Pará, mas do Brasil. Porque Deus vai fazer coisas aqui que vai marcar a história da Assembleia de Deus e de outras denominações. Quem acredita nesta palavra, recebe agora. Diz a Bíblia Sagrada que lá em Moabe, Noemi, ela começou a conviver com a morte, porque ela viu o esposo dela morrer, ela viu os 2 filhos dela também morrer. Mas o que eu acho lindo é que a Bíblia diz assim: a Bíblia diz que lá em Moabe, Noemi ficou 10 anos, e ficando Noemi lá 10 anos, a Bíblia diz assim: e Deus voltou a visitar Belém, e Deus voltou a visitar Belém, e Deus mandou pão de novo para Belém. Bendito seja o nome do Senhor. E diz a Bíblia assim: lá em Moabe, Noemi ficou sabendo, escute isso aqui, do que Deus estava fazendo em Belém. Vou repetir: lá em Moabe, numa terra distante, região dos inimigos do povo de Deus, eles ficaram sabendo o que Deus estava fazendo em Belém, e Noemi resolveu voltar para Belém. Olha para cá, porque eu vou te dizer agora, é muito forte. Talvez você está aqui nesta noite, você está adorando, dando glória a Deus, sentindo a presença de Deus, mas você sabe que ainda existe alguém teu que está lá em Moabe. Você já fez de tudo para arrancá-lo lá de Moabe, para tirar ele da terra da morte, para tirar ele da terra da tristeza, para tirar ele da terra do luto. Você já chorou, você já gemeu, você já fez tudo o que você podia fazer, mas ele continua em Moabe. Escuta o que eu vou te dizer agora: não é você que vai fazer, é Deus quem vai fazer. O esforço não vai ser teu, o agir vai ser de Deus. Olha o que é que a Bíblia diz. A Bíblia diz: e Deus voltou a visitar Belém, e eles ficaram sabendo lá em Moabe. Olha para cá, o que Deus vai fazer aqui vai ser tão grande que na terra dos inimigos a notícia da boa nova vai chegar lá. Eles vão ouvir, eles vão ouvir. Quem acredita que eles vão ouvir? Quem acredita que a notícia vai chegar? A notícia vai chegar. Sabe o que é que vai acontecer? Você vai começar a ver eles retornando. Você não está entendendo? Eu vou repetir.
Eu vou repetir. Deus vai fazer e você vai começar a ver eles voltando. Deus vai fazer e você vai começar a ver eles saindo de Moabe. Escuta o que eu vou te dizer agora. O que for teu, o que for da tua família, o que for de Deus, não vai ficar nada em Moabe. Deus vai tirar de lá. Vem para Belém. Deixa eu ver quem crê. Deixa eu ver. Noemi chega à conclusão que era melhor voltar para Belém. E ela volta. Você conhece a história? Ela chega para as suas duas noras e diz: olha, eu aconselho vocês a ficarem em Moabe. Vocês são moabitas. Eu estou voltando para Belém. Diz a Bíblia que Orfa volta. Mas a Bíblia diz que Ruth olha para a sogra dela e diz: não me instes com isso, não me insista com isso. A partir de agora, teu Deus é o meu Deus, teu povo é o meu povo. Onde tu habitar, eu habitarei. Onde tu morrer, eu morrerei. E que não seja outra coisa que me separe de ti, a não ser a morte. A partir deste momento, Ruth, ela viu que a sogra dela ficou muito tempo em Moabe, mas ela era de Belém. Então a sogra dela deve ter falado para ela do Deus de Belém. Ruth ouviu falar do Deus de Belém e disse: a partir de agora eu quero o Deus de Belém. Sabe o que é que eu vejo aqui? Eu vejo Ruth entre a lei e a graça. Era só Ruth